Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem publicado conteúdos complementares no Instagram, publicado também os relatórios aqui do Research e da área macro no canal do Telegram, do Itaú Views. E mais recentemente no YouTube a gente compartilha todos os episódios em vídeo. Bom, hoje o bate-papo é diferente, como vocês estão vendo, tem só duas pessoas aqui em quadro, porque a gente vai dedicar todo o episódio para apresentar e bater um papo com o novo estrategista-chefe aqui do Research do Itaú BBA, o Daniel Gever. E a ideia é entender um pouco a visão dele para a Bolsa Brasileira, como ele está pensando em montagem de portfólio, quais tendências devem ser capturadas nessa estratégia. A gente vai falar um pouquinho sobre o índice, vai falar sobre top picks, vários assuntos. Daniel, tudo bem? Bem-vindo. Obrigado pelo convite. A gente que agradece, um prazer e acho que você vai aparecer bastante por aqui a partir de agora. Acho que antes da gente começar com os temas, acho que vale você contar um pouquinho do seu background, enfim, outras experiências prévias ao Itaú, só para a gente te apresentar melhor aí para os nossos ouvintes. Bom, legal. Eu trabalho com o mercado de investimentos desde 2001. Eu comecei no lado do buy side, ou seja, a parte de compra, né, que o investidor de fato. Sempre comecei olhando ações brasileiras. Depois eu passei por family offices, daí a gente fez um processo de internacionalização, comecei a olhar ações globais. Durante 14 anos eu estive no Santander. No Santander eu fui responsável por small caps, ações de baixa capitalização para a América Latina. Eu brincava que eram ações que ninguém queria cobrir, mas na realidade era um diferencial competitivo, porque você consegue ter retornos diferenciados ali, escolhendo cases do setor de saúde, setor de educação, setor industrial. Fiz isso até 2012, daí eu assumi a área de estratégia de ações para o Santander, que basicamente o estrategista é montar portfólio para os investidores institucionais lá. Em 2016 eu assumi a área de estratégia para a América Latina também, não só Brasil, que vou fazer aqui também, a gente vai ter um portfólio de América Latina também. Em 2018 eu assumi a área de pesquisa, todo o research para o Santander. E em 2021 eu voltei para o buy side para tocar um fundo, ser co-gestor de um fundo de ações globais. Então é um hedge fund que operava no mundo inteiro. Então até uma das coisas que a gente procura trazer agora na nossa cobertura é: vamos olhar o Brasil, mas vamos olhar um contexto dele global. Então, mais de 20 anos trabalhando em ações. Eu falo que não é um trabalho, porque eu brinco que a gente é pago para aprender, né? Todo dia você aprende uma coisa nova. Eu sou administrador de formação, fiz mestrado em finanças quantitativas. Então, vocês vão ver no relatório, quem tiver interesse de receber, a gente tem bastante estudos quantitativos de factor investing. Sou um cara que vai, às vezes, para Omaha, então sou um fã lá da Berkshire. Tem citação no relatório e qual é a relação com o Brasil, até eles têm investimentos no Brasil. Enfim, mais de 20 anos trabalhando com bolsa e hoje como estrategista-chefe aqui do Itaú. Legal demais. Bom, acho que a gente vai usar muito nessa conversa o relatório que o Daniel acabou de publicar. E eu queria começar a falar dele sobre o título, que me chamou muita atenção, né? Que é Between Valuation Hope and Macro Reality. Como é que tá essa balança, assim, essas esperanças em relação a upsides, quando a gente olha o micro valuation das empresas, e um macro sempre, enfim, com incertezas. Como é que você equilibra isso? Não, eu acho que essa é uma pergunta crucial. Assim, a gente gosta de olhar, quando a gente faz uma alocação de bolsa, a gente gosta de olhar 4 temas: do valuation, passando por tendência de lucros, indo por posicionamento, como é que esse mercado está comprado ou não, e para o macro. Desses 4 temas, o que a gente acha mais interessante hoje é o valuation. Se você olhar em números consolidados, né, a bolsa está negociando hoje um pouco abaixo de cerca de 8 vezes lucro. Então, ou seja, você recupera seu investimento em 8 anos, né, o preço sobre lucro, aquele múltiplo. Isso é um desconto de cerca de 20 a 25% para o histórico. O Brasil, na média, negociava ao redor de 11 vezes lucro.
Quando o Brasil está muito negativo, ele negocia 6,7. Quando as pessoas acham que o Brasil vira a nova Índia, a nova fronteira de crescimento relevante, ele vai para 14,15. Então, hoje, o valuation está mais para o lado conservador da equação. Isso a gente acha muito interessante. Daí, se você pegar, próximo passo para se olhar, tendência de lucro. O que acontece tendência de lucro? Esse ano está sendo ruim para o lucro da Bolsa. Tem vários setores que estão tendo queda de lucro. Você teve um aperto monetário muito forte. Quando você olha para 2024, a gente começa a ver crescimento potencial de lucro na economia doméstica. Depois até vou fazer um link porque a gente gosta de ações de economia doméstica aqui. A gente acha que a Bolsa Brasileira pode crescer potencialmente acima de 10% lucro ano que vem, e agora começa a ser entre o quarto TRI e o primeiro TRI, você começa a ter uma base de comparação mais fácil para esses resultados das empresas. Outra coisa que estava acontecendo, você tinha muita revisão negativa de lucro. Então, os analistas revisando, de todos os bancos revisando para baixo. Nos últimos 2, 3 meses, estabilizou, até foi levemente positivo para a Bolsa como um todo. Claro, tem setores negativos, mas então isso te dá um pouco de mais visibilidade, porque não adianta ter só valuation. O valuation ele precisa de um gatilho, de alguma coisa adicional. Então, esse é um ponto. O terceiro ponto é posicionamento. Quando o mercado fica muito otimista, ali 2019, início de 2020... a alocação de bolsa explode, passa de 10% dos fundos. Hoje a gente está passando, de certa forma, uma ressaca. Essa alocação de bolsa caiu para alguma coisa ao redor de 8% total da indústria brasileira. A gente acha que a gente está chegando no final desse prazo de resgates. Assim, se você me perguntar 12 meses à frente, eu acredito que a gente possa ter alguma coisa, um inflow, né, uma entrada novamente de recursos para a indústria de ações. E por que isso? Link com macro. O Brasil, ele tem um dos maiores juros reais, que o pessoal chama ex-ante, né? Você estimando, né, ele olhando aqui para 6, 12 meses à frente. A inflação vem mostrando números melhores que o esperado. Então, você tem um espaço para o corte de juros, né? O nosso time macro, ele tem a Selic indo para 9,5 no final do terminal cycle, chama ciclo terminal, no final do ano que vem. E isso é muito positivo para a Bolsa, porque você tem um competidor a menos, né? Uma coisa era deixar de dinheiro no CDI. Quando você começa a ganhar abaixo de 10%, você começa a ter um dilema, um pouco a mais da minha alocação pode ir para um ativo de maior risco. Claro, nem tudo são flores, então você tem que ponderar o risco fiscal brasileiro. A gente acha que está embutido no preço, tanto que o valuation te dá essa gordura, essa margem de segurança na nossa cabeça. A curva longa, ela está ali próxima de 11%, então ela já embute esse risco. Assim. Então, não é uma coisa que o investidor não sabe. A gente está, não digo confortável, mas a gente está aceitando esse risco porque o valuation te dá uma gordura nesse ponto, uma margem de segurança. Perfeito. E quando a gente pensa na montagem do portfólio, o que você consideraria que são as teses ou tendências, digamos assim, mais relevantes que você precisa considerar, já explicado essa forma de construção que você colocou na outra resposta? Não, legal. Até para quem tiver o relatório disponível, vai estar na página 16 do relatório, a gente fala 5 temas que a gente gosta. Quais são esses temas? Como é que a gente monta isso? Se eu pergunto para alguém, você gosta de NTN a 6%? Provavelmente a resposta vai ser sim. Pô, então você deve gostar de uma empresa bond proxy, ou que são ações atreladas à taxa de juros, que te dão um retorno potencial de 11%, 12%, 13%. Então ele tem uma gordura, a NTN, que já é boa. Então esse é um dos temas que a gente gosta, ações que chamam bond-like, atreladas à taxa de juros. O que tem dentro desse tema? Se você for decompor por setor, o setor elétrico é interessante. É um setor mais previsível, menos volatilidade de resultado. A gente tem, entre as top 10 preferências nossas, a gente tem 2 ações do setor elétrico. Uma é Equatorial, depois a gente pode até falar um pouquinho mais, e a outra é Sabesp. Mas dentro de Bond-like, você pode ter ações de portos, Santos Brasil é um exemplo, ações de shopping malls, a Allos é outro exemplo. Então, eu consideraria, você está um pouco reticente de sair da renda fixa, então pega não é uma renda fixa turbinada porque tem volatilidade de bolsa, mas eu vou te dar um retorno potencial de 11%, 12% em termos reais ao longo de um período. Lembrando, ações são investimentos de longo prazo sempre. O segundo tema é cíclicos de qualidade. Quando você olha da onde vem o crescimento do lucro das empresas ano que vem,
Na nossa estimativa é um crescimento de cerca de 11, 12% de lucro ano que vem para a Bolsa Brasileira. Commodities cai lucro, cai ao redor de 4, 5%. Bancos crescem ao redor de 10%. E a economia doméstica, o lucro potencial pode chegar até 20%. Então, a minha cabeça está na hora de você começar a colocar o pé de volta para a economia doméstica. Só que eu digo que eu faço por ações de qualidade. O que é essa definição de ações de qualidade? Ação de qualidade é uma ação que tem uma rentabilidade sobre patrimônio líquido, o ROE, Return on Equity em inglês, ou o ROIC, né, o retorno sobre o capital investido, de duplo dígito. Então, um ROE acima de 15% a gente começa a achar interessante. Ali nesse tema, você começa a encontrar diversos subsetores. Duas top picks da gente aqui, uma é do setor de transportes, que a Localiza é o maior player, né, de aluguel de carros do país, uma empresa que fez uma oferta recente para desalavancar, execução histórica muito boa, uma das melhores composições de capital ao longo do prazo, a gente gosta de Localiza. A gente gosta também do setor de bancos, bancos de qualidade. Então, se você olhar bancos, mesmo no mercado lá fora, foi um setor que sofreu esse ano. Então, você tem um EasyComp, é uma base de comparação fraca lá fora. Aqui o desemprego está controlado, então aquele risco de inadimplência sair do controle parece um pouco mais distante nesse momento na nossa leitura. E o Pedro Leduc, que é o nosso analista de bancos, lá ele tem estimativas acima do consenso para alguns bancos ali. Então, gostamos do setor de bancos. Setor de consumo é um setor que começa a despontar. Aqui, eu prefiro ações que tenham margem maior no setor de consumo. Então, uma ação que a gente gosta, uma das nossas 10 top picks, é Vivara, né, que é o maior player de venda de joias do país, que tem toda a expansão da Life, né, que é um subnicho dela, uma ação que cresce potencialmente entre 15% e 20% ao ano. Então, crescimento relevante com alta rentabilidade. Outro setor que entra na parte de cíclicos aqui de qualidade é você escolher algumas empresas do setor de construção civil. Aqui no nosso portfólio, a gente tem a ação da Direcional, porque ela tem uma rentabilidade alta e a gente acha que juros caindo ajuda, né, esse setor como um todo, tanto a baixa renda quanto a média renda. E por último, tendo a tese confirmada que a Selic vai ser um dígito simples ano que vem, 9, 9,5, né, é a estimativa do time do Mário Mesquita, aquele que eles chamam de financial deepening, você voltar a investir em empresas, né, que se beneficiam dessa queda de juros, como uma B3, por exemplo, é interessante. Então, assim, primeiro tema, bond proxy, eu acho que vale a pena você prestar atenção. Segundo tema, economia doméstica vai crescer mais do que o setor externo, então esse seria o segundo tema. Daí, eu gosto de dar um passo para trás e sempre olhar coisas seculares. Então, o que eu chamo aqui é de líderes seculares. São setores que você vê uma tendência demográfica, uma tendência de consolidação muito relevante. A gente tem duas empresas entre as top 10 nesse tema de líderes seculares. A primeira empresa é no setor de serviços, uma tendência, né, de você terceirizar, de você aumentar a sua eficiência e você se focar no seu core business. Então, quem se beneficia disso? Uma GPS, que é a maior líder de prestação de serviços no Brasil, cresce 20% ao ano, consegue crescer 10% organicamente e mais 10% inorganicamente fazendo M&A. E uma coisa muito importante na hora de montar o portfólio, na hora de M&A, olha a geração de caixa. Então, essa empresa faz uma M&A, 2 trimestres depois ela já desalavancou. Então, ela mostra que ela consegue gerar caixa nessas aquisições. E outro setor que eu gostaria de realçar aqui nesse tema de secular volte a olhar um pouco o setor de saúde. O setor de saúde sofreu bastante em bolsa. E esse setor, ele é secular, então a demografia vai ajudar. Aqui a gente gosta da empresa que é a Hypera, que é um dos maiores players de indústria farmacêutica no Brasil. No meu trabalho anterior, como gestor de hedge fund, eu tinha uma área também que eu cobria ações de qualidade global. Cubro healthcare, saúde desde 2004, né, nos meus trabalhos anteriores. Quando você acha uma empresa que cresce duplo dígito em farmacêutico,
é muito difícil ela negociar single digit, abaixo de 10 vezes lucro. E aqui você está vendo isso na Hypera. Ela está 9, 10 vezes lucro. Passou por um período aqui, teve um inverno menos rigoroso, vendeu menos medicamentos relacionados à gripe, resfriado, outras coisas, mas eu acho que secularmente ela permanece. Então, olhe isso. Quarto tema. O que é a força brasileira? Agribusiness, o agro, né? A gente criou um tema que a gente brincou que é agri is pop. O agro é pop aqui. Por quê? Isso representa mais ou menos 25% do PIB, direto e indiretamente. Às vezes você não consegue achar players diretos, né? Que a exposição em bolsa ela é pequena, mas eu falo assim, pô, brinque com a sua criatividade e procure empresas que são beneficiadas indiretamente disso. Por exemplo, até um banco que a gente gosta do Banco do Brasil. Negocia 3 vezes e meia, 4 vezes lucro, te dá um dividend yield acima de 10% e tem um portfólio relevante vindo da parte de agribusiness. Ou outra empresa que a gente gosta é Randon. Randon é uma empresa que faz, dentre outras coisas, implementos rodoviários. E a maior parte desse crescimento de implementos rodoviários vem para transporte de carga, como você mencionou ali de logística. Então, agro é interessante para se ter. E por último, pô, se a gente errou, a economia doméstica não evoluiu, é bom você ter algumas proteções. E daí eu falo assim, pô, eu não quero pagar por muitas proteções, eu quero receber para ter a proteção. Aí você tem algumas commodities com valuation atrativo. Duas aqui para mencionar. Suzano, maior empresa, né, de celulose, né, do mundo. O Brasil é o produtor de menor custo caixa do mundo. Eu mencionei no início que eu vou lá para Omaha, né, de vez em quando. O pessoal gosta muito de falar de moats. Moats é aquele fosso do castelo, que são as vantagens competitivas que você tem lá. E a Suzano é o menor produtor, o custo mais baixo. Ela vai ser a última empresa a parar de pé nesse setor ali. E esse é um setor que vai ter aumento de renda na Ásia. Então é um setor que. Então eu tenho um filho de 3 e um de 5 anos. Pô, você vai comprar uma empresa que, para a faculdade dele, Suzano é um tipo de case, acho que de longo prazo no Brasil. E ele é um hedge cambial aqui, se não for certo. E petróleo também, para finalizar. Gera muito caixa, tá? Com o preço de petróleo é interessante, a gente gosta de uma empresa chamada PetroRio, que gera quase 17, 18% de geração de fluxo de caixa. Então ele é um portfólio mais viesado para o local, porque o local vai crescer mais, né? Na nossa cabeça, o lucro das empresas domésticas vai crescer mais, mas ele é ponderado nesse quesito. Tem algumas proteções nesse quesito. Eu acho que foi super didático essa parte. Quem tiver tempo de ouvir só essa resposta já ficaria satisfeito, mas para a gente tentar concluir, você colocou várias top picks ao longo da sua resposta, Daniel, Direcional, Vivara, mas se a gente tiver que montar um line de 10 ações, queria pedir para você recapitular ou reforçar quais seriam essas 10 ações. Tá. Então, 10 ações aqui. No tema de Bond Proxy, Equatorial, uma empresa que te dá mais ou menos entre 10% e 11% de taxa interna de retorno real. É muito boa em alocação de capital e tem crescimento contratado para os próximos anos das aquisições recentes. Sabesp é uma ação que negocia a 0,75, eles falam EV/RAB, né, que é o valor dos ativos regulatórios. Tem uma melhora operacional contratada para ano que vem e tem a chance de privatizar. Essa é uma bandeira aqui do governador de São Paulo tentando privatizar. Então ela tem um catalisador potencial para acontecer. Na parte de cíclico de qualidade, localiza, executa muito bem, tem uma estrutura de caixa mais robusta do que os competidores, compra com desconto perante os fornecedores, então ela tem uma vantagem competitiva de longo prazo e ela vem provando isso e ela deve crescer lucro bastante forte de 2022 para 2023 para 2024. Ela está também integrando a aquisição que ela fez recente, então tem bastante crescimento. E Vivara, uma maneira de fazer play do varejo, mas com margens altas e com um crescimento bem lucrativo. Porque às vezes o dilema do varejo é que são empresas que têm margem muito baixa. Então, se você erra um trimestre, se você pegar 2023, a revisão de lucro do varejo foi menos 40%. Então, você tem que escolher na nossa cabeça os que você acha que vão ter revisões menos negativas ou positivas e ter mais consistência em resultado. Até um ambiente competitivo, né? Vivara acho que tem uma estrada de consolidação maior do que outros segmentos de varejo. E
Daí dos calls seculares, GPS, tendência, né? Uma pessoa que executa muito na parte de serviços. E Ipera, líder brasileiro em nichos farmacêuticos, que tem uma tendência demográfica negociando ali abaixo de 10 vezes lucro. Parte agribusiness, eu faço os calls indiretos, como eu falei. Então, o Banco do Brasil te dá um 10% de dividend yield. Nosso analista, o Leduc, lá está 5% acima do consenso para o ano que vem. E também Randon, que é um player de... O setor de caminhões sofreu esse ano, teve o Euro 6, né, que é aquela mudança, né, de emissões, e ele teve queda de produção de caminhões. Ano que vem a gente vê uma melhora ao longo do tempo. Então, Randon a gente acha interessante. E por último, os hedges que eu falei, Suzano e PetroRio complementando o portfólio. Daí você para assim, pô, tira uma fotografia do teu portfólio todo. Esse portfólio é um portfólio que no consolidado, né, do todo aqui, ele está com single digit de preço sobre lucro. Ele cresce próximo de 20%, ele cresce bem. Ele tem uma qualidade acima da média do índice Ibovespa, então ele tem um ROE ali próximo de 20%, o Ibovespa tem um ROE até bom, hoje está ao redor de 15%, e nos últimos meses ele teve revisão positiva de lucro. Então ele tem, do ponto de vista quantitativo, como eu falei no início, lá eu gosto muito de basar em dados, ele entra no Factor Investing de valor, qualidade e momento. É uma coisa que a gente tenta na hora de construir um portfólio e fazer isso. Muito bom. Acho que para a gente tentar entender um pouco o sentimento do investidor, queria perguntar, em todas as interações que você tem tido agora com o buy-side, conversas com investidores, quais têm sido os principais dúvidas que eles levantam, quais os debates mais presentes nessas conversas, o que potencialmente pode mais impactar tanto a visão deles quanto a tua composição de portfólio daqui para frente? Acho que tem duas dúvidas, separar no mercado global e no mercado doméstico. Às vezes a gente fica na nossa, entre aspas, ilha, que a gente acha que tudo é Brasil. Na realidade, o que estava acontecendo no mundo é o preço do ativo livre de risco mais importante do mundo, até 2 semanas atrás, estava crescendo muito, que é a Treasury, né? O título do governo americano. Isso era um buraco negro de captação de recurso. Porque eu vou investir em ações no mundo se a Treasury está me dando mais de 5% nesse ponto. Agora, parece lá, o mercado ficou um pouco mais, tá? Os investidores lá fora começaram a precificar que chegou-se num topo de juros e agora o juro começa a cair potencialmente ao longo do tempo. Não acho que vai ser rápido, mas parece que a direção é mais para o lado de queda, a simetria para o lado de queda. Então você começa a ver as pessoas procurando um pouco mais o que eu chamo de risk-on, emerging markets, equities, bolsa de valores de novo, em vez de ficar só na renda fixa. No doméstico, a dúvida do investidor indiretamente relacionada a isso, mas também ao fiscal, né? O governo vai manter a disciplina fiscal? Não vai? Então a gente espera, né, que a gente até tem um número um pouco abaixo o time de economista tem um primário um pouco abaixo do dado oficial do governo, mas a gente espera que a dívida não saia de controle, a dívida fica controlada, a gente acha que isso já está incorporado na curva de juros. Até o nosso viés é que a curva ela feche um pouco, ou seja, existe o potencial, né, de ter uma reavaliação de ativos por causa do fechamento de curva. Se você tem que pensar, né, o que é o valuation, uma avaliação de uma empresa? É taxa de desconto, que é dada por uma curva de juros, mais o prêmio de investir em bolsa, e o crescimento de lucro dela. Então você vai ponderando esses dois aqui, como é que você vai ponderando. Então, esses são dois, acho que, dilemas dos investidores. A indústria estava muito machucada, então estava sofrendo muito resgate de ações. Então, assim, só se a Selic, se a gente tiver certo, né, que o call de juros vai ficar um dígito alto, pô, daí vai começar a ter entrada de fundos de novo, volta ao mercado comprador de novo. Então, acho que essa parte de posicionamento também é relevante ali. Teve muito resgate, pessoas vendem e daí que deu a possibilidade de entrar no mercado, né, com nível lá de valuation, né? Da semana passada a bolsa ali próximo de 110 mil pontos. A gente tem, até voltando aqui, o nosso target para a bolsa ele é 145 mil pontos para o final de 2024. Como é que a gente chega nisso? É um trabalho bem quantitativo, a gente vai pegando lucro de empresa por empresa. Acho que essa é uma das fortalezas do Itaú. Assim, a gente tem mais de 50 analistas cobrindo mais de 200 empresas, 180 empresas no Brasil, 200 e poucas empresas na América Latina. E a gente vai olhando em lucro por lucro e vai compondo isso.
e faz qual é o valor justo dessa empresa por um desconto de dividendos. É uma fórmula que a gente usa e a gente faz várias checagens. Quanto é que está o target de cada analista e vai ponderando pelo índice? Como é que está o versus o consenso? Então, te dá alguma coisa, esses 145 mil pontos significaria a bolsa voltando para 9 vezes lucro. Lembre que eu falei que a média histórica brasileira é 11 vezes lucro. Então, pode ser até melhor que isso. Eu não digo que é conservador, porque ele hoje está atrativo para a taxa de juros atual, curva longa. Então, se a taxa de juros for caindo, isso é uma coisa interessante. Ele tem um efeito, para quem gosta de matemática, ele exponencial, né? Cada vez que a taxa de desconto vai caindo, em grandes números, se você pensar 1 ponto percentual na curva de juros longa de 10 anos, né? Por que 10 anos? Porque geralmente o analista projeta por 10 anos nesse ponto. Essa curva de 10 anos é 10% potencial a mais para a Bolsa de Valores. Então a gente tem esses 145 mil pontos que vem um pouquinho ali de 9 vezes preço sobre lucro. Muito legal. A gente falou aqui sobre um target para o Ibovespa no final do ano que vem, mas o pessoal sempre brinca e fica esperançoso em relação a um rally de Natal, uma esticada que a bolsa possa dar sempre aos finais de cada ano. Você acha que dá para contar com isso ou não deve ter nenhum driver que justifique a gente ver isso em dezembro agora? Eu acho que a gente tá um rally de novembro, né? Se você olhar, né, a bolsa tá indo verdade. bem, assim, talvez a gente antecipou um pouquinho. É muito difícil acertar um mês, né? O nosso trabalho os nossos clientes aqui são grandes investidores institucionais que às vezes para se mover impactam o preço de mercado. Nossa cabeça é que o cenário é bom de bolsa ali para os próximos meses, assim, e o que está acontecendo, por exemplo, doméstico, a inflação está vindo melhor que o esperado. Isso abre um espaço para Aumentar a o Selic pace dos cair. juros, né? Eu não digo, o cenário base de economia não é aumentar o pace, mas se vem isso, o mercado pode precificar. Porque hoje tem uma dissonância do que você olha na Focus, né, que os economistas projetando e mandando lá para o Banco Central, e o que você olha na curva de juros do mercado, que são as tesourarias e os investidores de hedge fund. Mas esse pode potencialmente abrir um passo ali para a curva de juros cair e fechar. Muito bom. Acho que a gente conseguiu cobrir bem as pautas e os principais pontos do relatório do Daniel. Queria novamente agradecer a participação dele aqui nesse episódio. Valeu. Eu que agradeço. Muito obrigado. Lembrando que o relatório está disponível no Telegram aqui do Itaú Views, para quem quiser conferir o material completo. Valeu.